Sexto ano do Fundamental 2, Escola Estadual Emília Esteves Marques. Nós vamos fazer aqui, vou explicar para vocês, a semana 1 até a semana 5 do PET de arte, ok? Meu nome é Fabiola Garcia, sou professora de arte de vocês, tá bom? Então vamos lá, começando com a semana 1 do PET sexto ano. O tema é elementos da música. Então, lá no PET de vocês, na página 90, como eu estou mostrando aqui, ó, tem um quadro, um esquema, mostrando para vocês esses elementos da música: densidade, timbre, intensidade, altura, duração, até chegar na harmonia, na melodia e no ritmo, que é o que a gente usufrui de uma música, tá? A gente que não somos músicos para tocar, a gente usufrui nos nossos ouvidos a música que a gente gosta, ou para a gente dançar, mas até chegar nessa parte aqui que a gente usufrui, existe tudo isso aqui que um músico deve entender e tem que entender para produzir, né, essa melodia com harmonia e ritmo, ok? Então, na página 90, semana 1, ela traz esse esquema e mostra sobre elementos da música. Qual é a atividade? A atividade mostra essa imagem aqui. Tem um pássaro com a boca muito aberta e um pássaro com a boca nem tão aberta assim. E aí diz, faça uma análise da imagem abaixo e escreva qual propriedade do som está sendo representada e justifique a sua resposta. Como fazer essa atividade? Primeiro a gente tem que voltar à imagem aqui. Faça uma análise da imagem. Então eu tenho dois pássaros, correto? Esse pássaro está com a boca muito aberta e provavelmente as ondas sonoras, olha, que ele faz, são umas ondas mais altas, né, mais curvas, e o outro pássaro não está com o bico tão aberto e são umas ondas mais rasas, né, elas não são tão profundas. Então essa é a primeira análise que a gente já faz da imagem. Texto complementar. Como fazer? As linhas em ondas aparecem representando os sons emitidos pelos pássaros, representam o comprimento da onda sonora e a amplitude desse som. Quando as ondas dessa linha aparecem mais fechadas e altas, significam que o som emitido é agudo e de alta frequência. Então, ó, quando as ondas dessa linha aparecem mais fechadas e altas, então a gente observa que é o primeiro passo, o primeiro pássaro, né? Significam que o som emitido é agudo e de alta frequência, entre parênteses, ou seja, um som forte. Quando as ondas dessa linha aparecem mais abertas, significam que o som emitido é grave e de baixa frequência, ou seja, um som fraco. Então, através desta representação de sons em linhas, né? Em linhas curvas, podemos mensurar, ou seja, medir a altura e a intensidade dos sons, correto? Então, sendo assim, volte a observar a imagem e responda qual propriedade do som está sendo representado e justifique sua resposta. Então, tem o texto complementar, tem a imagem, você vai falar qual é a propriedade do som que está sendo representado através dessa imagem e por quê, justificando sua resposta, ok? Essa é a atividade da semana 1. Semana 2, vamos para a semana 2. Semana 2, sexto ano, o tema é danças típicas mineiras. Como fazer a atividade da semana 2? Então, existe um texto inicial. Vamos lá. Com motivo ou sem motivo, o povo mineiro gosta de dançar. Qualquer que seja a idade, balança-se o corpo, a cabeça, bate-se palmas, acompanha-se o ritmo com os pés. A pessoa começa a dançar desde criança. Não é preciso ensaio, roupa especial, nem época determinada para se apresentar. Ainda que pise no pé do parceiro, o mineiro não se inibe, quer é dançar. Enfim, o mineiro já nasce com o gosto pela dança. Concordam? Uma curiosidade é que, apesar de determinadas danças terem o mesmo nome em diferentes lugares, elas possuem características regionais, conforme a capacidade criativa e a vontade de inovar do povo. A quadrilha, trazida pelos portugueses, é um exemplo disso, uma vez que possui marcação própria em cada região cultural que é dançada. Se vocês tiverem a oportunidade de participar de uma festa junina em outro estado ou até em outra região de Minas Gerais, vocês vão ver que a quadrilha, que é essa dança típica que a gente faz nas festas de junho e julho, ela é diferente.
A cada região inclui-se novas categorias, novos passos e novas maneiras de dançar a quadrilha. E nem por isso ela deixa de ser quadrilha, continua sendo a dança típica de uma festa junina ou festa caipira, seja lá como a dança a festa é chamada na região, ok? Então, a partir desse texto, existem aqui a demonstração de algumas danças que são tipicamente mineiras. Então, eles falam de caxambu, aí vocês leiam o que é caxambu, e tem uma ilustração aqui sobre a dança caxambu. Mineiro pau, o que é a dança mineiro pau? Aqui fala o que é a dança mineiro pau, e eu também coloquei uma explicação, um desenho aqui para inspirar vocês. Depois vem a dança do caiapó. Vocês vão ler a descrição da dança do caiapó. Também botei uma ilustração aqui para vocês. Só de falar dança caiapó, a gente já associa aos povos indígenas, né? Pela palavra caiapó. Então, coloquei a explicação, tem no PET, e eu coloquei uma imagem aqui para poder inspirar vocês para fazer a atividade. Depois tem a dança do pau de fitas, que é diferente dessa aqui, tá? Mineiro pau é uma dança. Dança do pau de fitas é outra. E aqui dentro desse quadrinho azul, vocês vão ler e entender o que é a dança do pau de fitas, tá? Tá lá no PET. Coloquei uma ilustração aqui, só para vocês entenderem, tá vendo? Pela imagem já dá para ver que é uma dança diferente. Essa aqui é a dança do pau de fita e essa aqui é a dança mineiro pau. Então, tem as suas diferenças, tá lá no PET. Depois aparece dança de São Gonçalo. Dentro desse quadrinho amarelo, explica o que é a dança de São Gonçalo e eu coloquei uma ilustração aqui para vocês entenderem o que é essa dança. Depois vem a dança da catira. Dentro do quadrinho rosa, explica o que é a dança do catira e eu coloquei uma ilustração para vocês entenderem também. Ok. Leu a descrição de todos esses tipos de dança típica? Associou a imagem que eu coloquei aí? Ótimo. Então, vamos para a atividade. Qual é a atividade da semana 2? Está pedindo assim, das danças tradicionais apresentadas, escolha a que mais te chamou a atenção e faça uma ilustração sobre ela, podendo reproduzir um desses desenhos que eu coloquei aí para vocês, através da observação, tá? Ou criar a sua própria maneira, de acordo com o seu entendimento da descrição da dança, ok? Mas esse material aqui, em PDF, está no Classroom para você analisar, se você quiser pausar para ver as imagens, tá? No PET tem as descrições, aí você escolhe. Ou você cria um desenho, ou se quiser reproduzir as sugestões que eu dei através do desenho de observação, também pode, ok? Essa é a atividade da semana 2. Agora vamos para a semana 3. Semana 3, o tema da semana 3 é retrato e autorretrato. Na verdade, o PET não se aprofundou em autorretrato. Está lá o tema retrato e autorretrato, mas nessa atividade, na semana 3, ele foca em retrato. Então, o que é retrato? É possível fazer retrato apenas com máquina fotográfica? Não. Uma pintura, um desenho, desde que retrate uma pessoa, uma cena, também é considerado retrato, ainda que não tenha sido feito através de uma máquina, ok? Então, o que é retrato? Chamamos de retrato imagens que representam uma ou mais pessoas por intermédio de fotografia, pintura, desenho, escultura ou gravura. Neles podem ser representados pessoas, paisagens, natureza morta, marinhas e etc. Aí o PET te dá uma sugestão, que para você saber mais, tem uma aula que foi postada ano passado, no 5º ano, tá? De repente vocês se lembram, às vezes vocês já fizeram essa aula, né? Vocês estão vindo do 5º ano, que é a aula 4. E aí vocês encontram essa aula disponível lá no site Estude em Casa, e também no PET você vai encontrar o link para acessar essa aula, para você lembrar, ok? Mas qual é a atividade? Com base nessa explicação, o PET apresenta 3, na questão 1, que é a única questão aí da semana, apresenta 3 imagens, tá? Então, você vai marcar o que você acha que é cada imagem. Essa imagem aqui é um retrato, é uma natureza morta, é uma paisagem. Essa outra imagem é um retrato, é uma natureza morta, é uma paisagem. E essa outra imagem é um retrato, é uma natureza morta ou é uma paisagem. Então, é basicamente isso. Quem está com o PET impresso é só marcar, fotografar e postar. Quem não está com PET impresso é só escrever semana 3, questão 1 e colocar a resposta, tá?
Aqui está meu telefone, também no material tem, qualquer dúvida é só me procurar aqui, tá? Agora vamos para a semana 4 e semana 5, tá? Semana 4 e semana 5, o tema é tipos de desenho. Então, de acordo com o PET, o textinho inicial é: desenho é basicamente uma composição bidimensional constituída por linhas, pontos e formas. Há desenhos simples, em que é empregada pouca técnica, e outros mais sofisticados. Desenho é uma forma de manifestação da arte. O artista transfere para o papel imagens e criações da sua imaginação. Então, o PET te dá alguns exemplos de tipos de desenho. Ele te fala caricatura, aí eu coloquei um exemplo aqui. Caricatura é quando você pega uma pessoa que existe, uma pessoa real, tá? E exagera alguma característica visual que ela tenha, tá? Então, aqui no caso, eu coloquei de exemplo Neymar. Aí, o desenhista que fez essa caricatura optou por realçar ali o tupete do Neymar, tá? Podem existir outras caricaturas do atleta que o desenhista resolva realçar alguma outra característica, mas essa ele escolheu aí a cabeça e o tupete, ok? Existem caricaturas de várias outras pessoas, principalmente de pessoas famosas, conhecidas, artistas, né? Jogadores de futebol, meio político também, é muito comum a gente encontrar caricatura, tá? Doodle art. O que é doodle art? O PET dá ali como exemplo de desenho. Doodle art é aquele desenho que acontece ao acaso, como se você estivesse assistindo uma aula, eu falando com você, e você abre lá o seu caderno e começa a fazer seus rabiscos, né? Então você faz um coração, a partir do coração você contorna, aí você faz uma linha, aí aquela linha já vira um sol. Então você vai fazendo aqueles rabiscos ali no seu caderno, enquanto você está assistindo um filme, enquanto você está assistindo uma aula, e de repente você olha e tem um desenho imenso ali, uma composição visual imensa naquele papel que você está rabiscando, entre aspas. Então, doodle art é o nome que se aplica a esse desenho realizado ao acaso. Quando a gente fala que é um rabisco, ou um desenho não muito pensado, não quer dizer que o desenho é inferior, não, tá vendo? Pode ser um resultado bastante interessante, tá? Mas é porque você faz sem aquela intenção de formar um objeto óbvio, né? Você vai acrescentando várias coisas até que, de repente, vira uma composição visual, ok? O outro exemplo que o PET traz é o mangá ou animes. Quando esse desenho está no papel, a gente chama de mangá. O anime, que é basicamente a mesma coisa, mas o anime é um ser animado. Então, se esse personagem aqui está na televisão, está no filme, tem movimento, aí sim ele é um anime, porque ele está animado, tá? Mas o desenho sem movimento no papel a gente chama de mangá, que é o nome aplicado para o desenho estilo japonês, o desenho japonês, tá? Então, esse vocês já devem conhecer, que deve ser bastante aí presente no universo de vocês, ok? Cartoon, que é um outro exemplo que o PET traz. Cartoon é quando você cria um personagem, não necessariamente para uma história em quadrinho, pode ser um personagem que esteja ilustrando um texto, pode ser um personagem que esteja ilustrando um livro. Então, o cartoon é o nome dado para a criação de um personagem. Então, não é cópia nem caricatura de uma pessoa que exista. É como se eu criasse um personagem para aquela ocasião. Não necessariamente também uma história em quadrinho. Um exemplo, se eu escrevo um texto e coloco, se eu escrevo uma história, né, e coloco lá, o menino azul. Essa é a minha história. E peço que vocês criem o menino azul. Então, vocês vão criar um personagem para aquela minha história. Provavelmente, vocês vão criar um menino azul. Mas ainda que seja um menino azul, cada um vai criar um menino azul diferente, porque cada um vai ter um processo criativo diferente, ok? Então, esse é o cartoon. HQ clássico, que o PET também traz, HQ significa história em quadrinhos. Então, quando a gente fala de desenho de HQ, é aquele esquema, são personagens que dialogam entre si. Então, sempre um desenho de HQ, ele vai vir acompanhado, né, do balão de fala. Existem vários tipos de balões de fala, o de grito, de cochicho, de conversa baixa, enfim. Mas o HQ, ele tem a estrutura de uma história em quadrinhos, né? E a outra característica é a presença dos balões de fala, ok? E o PET também trouxe como exemplo os desenho kawaii, que é o fofinho, né? Aquele desenho kawaii, você pode fazer qualquer desenho
e transformar ele no kawaii, que é o desenho fofinho, é um termo aí que o brasileiro se apropriou para falar do desenho fofíssimo. Até uma cadeira, uma simples cadeira que você for desenhar, você pode fazer uma cadeira kawaii, se você colocar ali um olhinho, uma boca. Geralmente são objetos que não existem, né? Não existe cadeira com boca, com olho. Mas você pode, a partir do momento que é um desenho, vale tudo. Então, você pode transformar um sol em um desenho kawaii, uma mesa, uma cadeira, um ursinho, uma boneca, né? O kawaii é o desenho fofinho que vocês também já devem conhecer, ok? Então, qual é a atividade da semana 4 e 5? Porque essa atividade vale para 2 semanas, tá? Tá pedindo, escolha um ou mais tipos de desenho e recrie em seu caderno. Envie por e-mail ou direto na plataforma. Então, ou seja, dos exemplos que o PET te apresentou, que são esses aqui, ó, ele te apresentou caricatura, doodle art, mangá, kawaii, um HQ ou cartoon. Você vai escolher um ou dois, tá? E fazer para mim, ok? Você pode se inspirar no que eu já estou apresentando e reproduzir, não tem problema, ou você pode criar o seu próprio. Caricatura, por exemplo, quem escolheu caricatura? Ah, eu escolhi caricatura, mas não quero fazer do Neymar, quero fazer do Luciano Huck. Ótimo, não tem problema nenhum, ok? Ah, eu escolhi caricatura, quero fazer do Neymar, mas não é essa, quero fazer outra. Ótimo também. Ah, eu escolhi kawaii, mas eu não quero esse arco-íris com nuvem, eu quero fazer um unicórnio. Ótimo também, ok? Vocês que vão escolher o tipo, a modalidade de desenho e produzir o desenho para mim, ok? Então, é basicamente isso, tá? Estou à disposição para vocês pelo número de WhatsApp para esclarecer dúvida. O retorno dessas atividades é por e-mail ou pela plataforma, quem já estiver acessando, mas o meu número de WhatsApp está disponível para qualquer dúvida, qualquer pergunta, ok? Estou à disposição.